Agora para valer. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Agora a gente vai finalmente começar a falar sobre espaços de inovação. Durante as nossas visitas em cada um dos municípios e consórcios, a gente sempre deixava ali que uma das grandes entregas do projeto seria esse espaço de inovação, né? Então, para o ano de 2023, nós temos duas grandes frentes de trabalho. Uma que é dar sequência ao que a gente já estava fazendo, que são os termos de cooperação. Então, tem um trabalhão por esse lado, né? E por um outro lado, a gente começa agora, de fato, a trabalhar com a frente de espaços de inovação. Antes de entrar na apresentação, é bem breve, eu não vou tomar o tempo de ninguém aqui demais hoje não, sexta-feira, convenhamos, né? Eu só queria apresentar para vocês um membro novo da equipe, que é o Henrique Reichert. Ele veio ajudar a gente aqui com essa questão especificamente de espaço de inovação. Henrique, se você quiser se apresentar rapidinho, só para o pessoal te conhecer. Tudo bem, pessoal? Prazer. Me chamo Henrique, sou economista também, junto com o Yuri, que é a Giovana, aqui na equipe. E estou vindo aqui para ajudar, né, a R10, ajudar aqui o Inova Juntos. Já tenho alguma experiência também com a parte de inovação, de tecnologia. Já trabalhei lá com a CAT, lá em Santa Catarina, fazendo todo o Tech Report, né, para avaliar o setor de inovação no Brasil inteiro. Então, estou vindo aqui para ajudar no que for possível, né? Alguma experiência, né? Coisa leve. Então, tá forçando aí, complementando a nossa equipe, especialmente nessa parte de inovação. A gente vai se falar bastante daqui em diante. Era bom vocês conhecerem esse nosso novo membro aqui. Bem-vindo, Henrique, também. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela para mostrar uma apresentaçãozinha bem rápida para vocês, só um minuto. Todo mundo vê já, né? Eu vejo ali no Henrique. Bora lá. Espaços de inovação. A primeira etapa, quando a gente começa a falar do espaço, é criar a proposta de cada município. O que nós entendemos ao longo dos diagnósticos, ao longo das visitas técnicas aos municípios e territórios, é que, no final ali das contas, cada um tinha uma ideia um pouco mais clara do que fazer. Esses espaços eles podem ter uns direcionamentos um pouco mais diferentes em cada uma das realidades. Até porque, durante os diagnósticos, nós entendemos diversas particularidades desses municípios e consórcios, né? Então, as vocações eram diferentes, algumas limitações eram um pouco mais particulares. Então, o espaço de inovação, apesar de ser uma ideia, uma construção do projeto Nova Juntos, ele abre espaço suficiente para que cada proponente pense um pouco melhor a sua própria forma de atuação enquanto um espaço de inovação. E isso é o que a gente vai ter que começar a falar agora. Como é que vai ser feita essa proposta, né? Essa apresentação de hoje está definida em 5 grandes blocos. Um primeiro é um bloco de definições. É importante que a gente bata rapidinho o que são esses conceitos, o que é um espaço de inovação para o Nova Juntos, o que é a definição de inovação que a gente está usando. Por mais que sejam conceitos bem comuns, é legal que a gente saiba como a gente está tratando isso, porque, por exemplo, vamos entrar lá em definições. Inovação para a gente não está ligada necessariamente à tecnologia. A gente foge um pouco desse conceito. Fazer diferente, fazer alguma coisa que funcione, saindo do mesmo, saindo do lugar comum, já é uma grande inovação, tá? Então, para o Inova Juntos, inovação é um processo de adaptação, de criação. É fazer alguma coisa diferente para dar certo. Então, esse é o nosso conceito. Aqui a gente envolve inovação social, inovação de processos, inovação do setor público, inovação tecnológica também, se for o caso, mas não só. Então, é para quebrar um pouco essa ideia de que inovação está vinculada necessariamente à tecnologia. Não é o caso e não é definitivamente o caso no Inova Junto. Qual é a lógica dos espaços de inovação? Também aqui a gente quebra um pouco a ideia de espaços de inovação da lógica usual de empreendedorismo. Empreendedorismo é muito bem-vindo, a gente sabe que ele é extremamente relevante para dinamizar territórios. Continua sendo muito bem-vindo, empresários, o setor produtivo como um todo deve participar desses espaços. Mas a gente não se limita também a um espaço de inovação para prototipagem de soluções de empreendedorismo, tá? Aqui a gente está falando de soluções para o setor público, soluções para a qualidade de vida desses municípios, é bem mais amplo. Então, as definições que a gente está usando são um pouquinho mais amplas para abarcar diferentes realidades. E isso é bem relevante para a gente. A definição clássica, então, que a gente está usando, que está definida no projeto, é a seguinte: os espaços de inovação e Nova Juntos são ambientes provedores de ideias, capazes de facilitar a prototipagem de soluções para a promoção de desenvolvimento urbano integrado e sustentável. Okay? Então, o que a gente vai fazer nesses espaços de inovação? Independente da finalidade ou da temática que a gente escolher, eles vão ser espaços de geração de ideias. Ideias geradas de forma participativa,
todo aquele processo de envolvimento e mobilização que a gente fez nos municípios, que vocês continuaram tocando e que participaram de forma bem ativa, ele continua sendo extremamente fundamental para a lógica dos espaços de inovação. Então, a gente espera sim que tenha um grande movimento, que todos os setores da população estejam envolvidos, e isso é muito importante para essa lógica de atuação no Inova Juntos. Então, beleza. Essas são as definições básicas. Nos materiais que a gente compartilhou com vocês, a gente abre isso um pouquinho mais. Aqui era só para a gente estar na mesma página mesmo. Seguindo, então, para a estrutura dos espaços. A gente sabe que cada município, cada consórcio tem uma realidade, né? Então, o que a gente está definindo como um espaço de inovação mínimo é uma estrutura híbrida. Híbrida no seguinte sentido: é necessário ter um espaço físico. A gente sabe que os municípios, ao participar do Nova Juntos, eles se comprometeram de alguma forma a ceder um espaço físico para esses espaços de inovação, né? Aqui, de novo, não há uma restrição, não precisa ser uma mega sala, um andar inteiro de um prédio, nada disso. Vai depender muito da realidade de cada município. Se for uma sala, como a gente viu no Cisanvi, dentro do consórcio, equipada com televisão, áudio, equipamentos de comunicação, perfeito. Se for um espaço maior ou menor, tudo funciona, beleza, pessoal? A ideia é que isso seja adaptado à realidade e às condições do município e consórcio. Por que híbrido? Porque, além dessa questão de receber pessoas no espaço físico, para garantir essa mobilidade, né, e participação popular, nós temos que conectar os espaços entre eles. Então, um espaço lá de Santa Catarina e um espaço de São Paulo tem que conseguir se comunicar pela internet. Então, vamos ter sempre essa frente de atuação física, com população local, com pessoal do próprio município, da região, e essa interação online, né, nesse ambiente virtual, para troca de informações entre os espaços de inovação. Então, ele necessariamente vai ter que ser físico e virtual, portanto híbrido. Em relação à contribuição do Inova Juntos, a gente ainda está pensando em como operacionalizar aquela questão dos 5 mil euros, tá? Então a gente volta a falar sobre isso em algum momento. Tem algumas questõezinhas um pouco mais chatinhas ali, técnicas no meio do caminho, mas a gente dá esse retorno para vocês em breve. Em relação a requisitos mínimos, é tudo bem simples. Acesso à internet, instalações elétricas e acesso a computadores. Esse é o mínimo para que a gente consiga fazer esse acesso, pelo menos pelo lado virtual do espaço, beleza? Então, assim, pode ser maior, não pode ser menor que isso, porque eu acho que nem dá, né, na verdade, mas dependendo das necessidades do município, a gente consegue ampliar isso. Aqui, por exemplo, tem um protótipozinho à esquerda do que seria essa escalabilidade do espaço, né? Então, aqui já seria um espaço com 4 módulos, uma sala de reunião, um local de pesquisa, uma área de comunicação desses agentes e uma copa. É um modelo, se for possível seguir seria incrível, se não der também a gente entende. O ideal é que a gente faça isso muito bem adaptado e que cada município se sinta representado no seu espaço de inovação, na sua realidade, que sua comunidade possa participar dele. Em relação à equipe, né, quem são essas pessoas? Qual é esse perfil? Para compor o espaço de inovação, é importante pensar em pessoas que tenham um perfil bem específico, né? Que sejam pessoas com grande poder de articulação. Vão ter que ser membros que vão agir entre vários setores, que tenham acesso tanto à prefeitura quanto aos demais segmentos. Então, vamos pensar em membros que, primeiro, estejam bem antenados, né, que entendam bastante de inovação, que sejam pessoas bem comunicativas, mas que tenham capacidade de acesso à prefeitura, ao poder legislativo local, aos representantes da sociedade civil e ao setor produtivo. É importante que todos esses setores e segmentos populacionais estejam bem representados por meio de sua equipe de inovação. Mais do que isso, como é que vai ser esse processo, então, de trabalho? A gente está nesse momento na fase de proposição. Vamos passar as próximas semaninhas ali até chegar próximo da marcha, pensando e construindo essas propostas. Isso vai ser feito com cada um de vocês, tá? Essa reunião inicial é simplesmente para apresentar esse escopo geral. A gente já havia compartilhado alguns documentos previamente, mas na semana seguinte a gente começa a falar com um por um, município a município, consórcio a consórcio, para a gente definir essa proposta com vocês. A gente vai abrir um monte de perguntinha, vamos tentar detalhar e a gente constrói isso em parceria. Então, fase 1, proposição, a gente começa já na semana seguinte. Depois da proposta feita, vem a parte dos municípios em si, né? Vocês vão ter que ativar esse espaço com uma proposta em mãos, com condições bem detalhadas que façam sentido para a realidade de vocês. Gente, desculpa o barulho, não sei se vocês estão ouvindo. Começou uma pequena obra aqui em cima, do nada. Sinto muito. A fase de ativação, então, é a seguinte: é uma fase de implementação daquela proposta na realidade dos municípios e consórcios.
E isso é o que a gente está chamando de fase de implementação. São essas 2 primeiras etapas para sair de uma proposta e garantir que o espaço seja instalado. Uma vez instalado, a gente entra na fase de operacionalização, que é de fato a operação desse espaço. O que vai acontecer dentro dele, né? A gente vai fazer hackathons, a gente vai fazer coleta de informações. Então, essa forma de trabalho a gente vai construir em sequência também. A gente já tem um guiazinho em construção para isso. E em seguida a gente entra na fase de acompanhamento. Então, uma vez que o espaço esteja operando de fato, a equipe Nova Juntos vai acompanhar essas soluções, vai fazer vocês interagirem uns com os outros, para que essa troca de informações seja mais uma grande fonte de soluções e de inovação compartilhada. Então, essas 4 grandes etapas vão ser o modelo de atuação desses espaços de inovação. Como é que é, então, esse momento inicial de elaboração de proposta, que é o que a gente começa provavelmente já semana que vem? Como ele vai funcionar? Bem, vamos marcar reuniões bilaterais. Para facilitar esse contato, a gente vai fazer isso pelo meio dos grupos ou clusters, né? Então, cada representante de cluster pela equipe Nova Juntos, por exemplo, a Lise lá com o cluster 1, né? Então, todos os representantes do cluster 1, a Lise vai entrar em contato, vai marcar um horário que fica melhor para todo mundo. Coisinha de meia hora, gente, é bem rápido mesmo. A gente já tem um formulário prontinho, é só para a gente poder trocar essa ideia e compor essa proposta de forma coletiva. Um por um, e a gente vai ter, então, essa proposta inicial. Terminando esse momento inicial com vocês, é possível que fiquem pontos abertos. E esses pontos abertos, cada município vai ter um tempinho de define quanto, de acordo com a necessidade, para que vocês complementem esses pontos. Uma vez que vocês trouxerem isso para a gente de volta, aí volta o trabalho da equipe Nova Juntos, né? Com essas informações todas, a gente compila um documento bonitinho, mais diagramado, para devolver para vocês. E aí, esse é o ponto de partida para que esses espaços sejam ativados em cada município e consórcio. Então, esse é o ciclo que a gente vai fazer. Reuniões bilaterais, coleta de informações, envio de uma proposta bonitinha para que vocês possam começar a fase de ativação. Então, o ideal, o que nós estamos pensando é que até chegarmos na marcha, né, quando a gente muda um pouco o nosso foco, todas as propostas estejam prontas. Então, vai ser um mês de março relativamente corrido, mas a gente consegue. A gente está habituado a trabalhar de forma corrida nesse projeto, faz parte ali que os tempos são bem acelerados em geral. Okay? Só para vocês já começarem a pensar, então, o que a gente vai discutir com vocês ao longo das bilaterais. Primeira grande questão, esse espaço de inovação, ele apresenta alguma finalidade específica, alguma finalidade, algum tema que nós gostaríamos de tratar de forma coletiva? Então, já se pensou, seja por base das discussões anteriores, do próprio diagnóstico vocacional, algum tipo de direcionamento temático para esse espaço? É a primeira grande pergunta que vai nortear se a gente vai para um lado ou para o outro na nossa conversa. Em relação ao espaço físico, o município ou consórcio tem em mente algum espaço, né? Vocês, ao longo desse tempo todo de participação, vocês conseguiram pensar, já tem uma ideia de onde poderia ser esse espaço de inovação? Primeira grande questão. Outra, o que seria importante que esse espaço contivesse, né? Tem alguma questão que a gente não está considerando e que nós deveríamos considerar? Aqui é a experiência de vocês. Vocês representam esses municípios e conhecem a realidade melhor do que a gente. Então, tem algum aspecto que faltou que a gente deveria considerar? Tragam isso para a gente. E, por fim, de que forma esse espaço ou essa forma de atuação do espaço de inovação garantiria nesse município ou consórcio participação popular? Lembrando que essa participação é fundamental, tá? Então, a gente tem que pensar nesse espaço de inovação de forma a propiciar essa troca de experiências, tanto a nível local, com a população, em diversos segmentos, quanto entre os espaços de inovação de forma virtual. Sobre a equipe, mais uma sequência de perguntas. Mas qual é a grande ideia? Você já tem nomes na cabeça? Já tem alguém que você pense, poxa, essa pessoa que seria um ótimo membro de um espaço de inovação para a gente, né? Ou então, algum parceiro que gostaria de colaborar? Como é que seria essa relação com a população? Como é que a gente vai selecionar essas pessoas? Então, comecem a pensar sobre isso. Qual seria o espaço? Qual a finalidade? Quem são essas pessoas que poderiam participar do espaço de inovação? E é isso, pessoal. Não vou mais gastar o tempo de vocês, tá? Era essa a grande questão. É isso que a gente vai pensar, é daqui que a gente parte. Então, a partir da semana que vem, começamos esses contatos bilaterais, reuniões rápidas, meia horinha cada um, a gente já começa a pensar e debater essa questão de proposta. Beleza? Agora eu abro para vocês. Alguém ficou com alguma dúvida, algum ponto que gostaria de sanar?
Yuri, eu só queria fazer um comentário que acho À importante vontade. depois as meninas de as representantes de cada cluster enviarem essa apresentação em PDF, até para melhorar, assim, às vezes esqueceu alguma pergunta, para ter um direcionamento melhor para as bilaterais que a gente vai fazer na próxima semana. Então, acho que isso é um ponto importante também. Claro, claro. Bom ponto, Gi. Pessoal, além daqueles materiais que a gente já compartilhou no grupo, essa apresentação vai ser enviada agora em sequência para vocês, tá? Eu imagino que pelos grupos de WhatsApp vocês todos vão ter acesso. Então, assim, se alguém for com alguma dúvida agora, fique à vontade, a gente pode tentar sanar. Mas depois também, ao longo das conversas, a gente ainda vai ter algum tempinho para conversar direitinho sobre cada um desses pontos que eu Yuri, levantei hoje. Diga. desculpa, Rafael aqui de Cascavel. Eu acho que deu uma falhada no meu áudio, ou talvez eu tenha saído um pouquinho da reunião. O que precisa estar concluído para a marcha para prefeitos agora no final de março? O projeto de cada município precisa estar pronto já? O que precisa conter nesse projeto que eu acho que eu dei uma tergiversada aqui no momento que você estava falando, eu não acompanhei. Tranquilo, Rafael. Bem, primeiro bem-vindo, né? É simplesmente a proposta, que é esse momento inicial. É uma resposta a um questionário que a gente vai aplicar bilateralmente com cada município, Rafael. Então, preencher essa proposta, né? E trazer informações complementares, caso sejam necessários, é o único trabalho que a gente tem até a marcha, em termos de informações que a gente quer dos municípios. Do nosso lado, a gente diagrama isso bonitinho e devolve para vocês já como uma publicação do projeto, beleza? Entendido. Mais algum? Boa tarde, deixa eu fazer uma pergunta. Tudo bem, Ronaldo? Esse, tudo jóia. Esse espaço físico do espaço de inovação, a gente precisa estar com ele pronto a partir de quando? Não, aí esses prazos eles vão depender do tipo de proposta, né, Ronaldo? Aí cada município, cada consórcio com a sua realidade. A gente está super ciente disso. O que a gente vai ver depois que a gente tiver todas as propostas é quando a gente consegue começar a operar enquanto espaço de inovação a nível de projeto. Mas as realidades municipais vão ser consideradas município a município, consórcio a consórcio. Não se preocupe quanto a isso. Tá legal. Yuri, tudo bem? Márcio? Tudo? Fala, Márcio. Tudo certinho. Yuri, você disse que vai ter as reuniões individuais com cada município. Tem previsão? Já é nessa semana? Como está tudo corrido? Pois é, a gente vai entrar em contato com cada um de vocês para começar a agendar isso, mas a ideia é que sejam feitos ao longo da próxima semana ou na seguinte, no mais tardar, né? Mas é coisa rápida, Márcio, assim, meia horinha em cada um a gente mata isso. Maravilha. A ideia é startar o mais rápido possível, né? Exato. Exato, para a gente não travar na fase de proposta. Isso aqui é só o início, depois tem que ativar, implementar e fazer funcionar. Certo. Mais alguém, pessoal? Dúvidas? Ô Yuri, só uma questão. Aí, esse questionário vai ser através de entrevista ou vocês pretendem lançar antes para a gente se preparar, fazer algum levantamento prévio? Tem alguma situação a respeito? Todas as perguntas que a gente vai trazer estão nessa apresentação. Eu passei rapidinho para não ficar Tá. falando cada uma, mas a gente vai disponibilizar para vocês agora mesmo. Então, assim, vocês podem ler e já pensar, tá? Mas ao longo da entrevista em si, a gente vai batendo cada um e se ficar algum ponto em aberto, vocês têm um tempinho para complementar depois também. Tá. E aí, mais alguém? Eu acho que está tranquilo, né? Yuri, já que vocês vão mandar o material, ok? Dá para fazermos a leitura de uma forma mais minuciosa e a partir de então, pontuar já algumas questões para as reuniões bilaterais. A gente já vai para as reuniões, já que se surgir alguma dúvida nessa leitura mais minuciosa, a gente já pontua isso e já vai esclarecendo nas reuniões bilaterais. Perfeito, Rose. A ideia era bem essa mesmo. Hoje era só para a gente apresentar de forma coletiva e caso tivesse alguma dúvida mais específica, a gente sanar em grupo. Mas daqui em Hoje é diante, só para pessoal, a gente... vocês nos deixarem é só para despertar inquietação, né? Exatamente. Sempre essa a ideia. Deixar o pessoal já inquieto querendo trabalhar com a gente. Exatamente. Pessoal, do nosso lado era isso. Equipe Nova Juntos aí, CNM, algum comentário, alguma coisa que vocês gostariam de aproveitar o espaço? Não, não? Então Não. acho que... Na verdade, eu gostaria de aproveitar o espaço sim, para falar principalmente aí com o pessoal do grupo 1 e do grupo 3, que segunda-feira é o nosso prazo para o envio aí das propostas, daquela forma bem
simples mesmo, do plano de trabalho e objetivo de cada acordo de intenção de cooperação que foi assinado ali em Portugal. Só um lembrete que eu gostaria de aproveitar para salientar. Andréia levantou a mão, gostaria de falar, Andréia? Só se todo mundo já tivesse manifestado, porque o meu assunto é à parte. Que eu quero saber o que está acontecendo hoje, se a Liz está de aniversário, parabéns aí. A Liz está de aniversário, isso é fato. Acho que já concluímos a parte da reunião, Andréia. Esse é um bom momento. Sinara? Bom, oi para todo mundo, né? Não, eu queria só deixar a título de sugestão que esses espaços de inovação, quando vocês pensarem os espaços de inovação, vocês tenham em mente os acordos de cooperação que estão sendo feitos, porque, na verdade, os temas dos acordos de cooperação podem efetivamente animar o conteúdo desses espaços de inovação. Então, se a gente puder pensar as duas coisas junto, claro que deve ter especificidades, deve ter algumas coisas que estão fora desses acordos, realidades locais que eu desconheço, mas se for possível, quando pensarem esses espaços de inovação, pensarem no conteúdo dos acordos de cooperação que os municípios de vocês estão tentando fazer, eu acho que pode, de saída, já ter uma proposta de conteúdo aí para animar esses espaços, né? Porque aí eu acho que a gente vai unindo um pouco os esforços e trazendo esses acordos de cooperação e também podendo trazer esse diálogo com os municípios portugueses para dentro dos espaços de inovação, né? Acho que seria um espaço interessante. Muito bom ponto, Sinara. Todo o histórico de trabalho até aqui a gente não joga para cima, né? Então, toda a questão do diagnóstico, as missões, os acordos de cooperação, eles de fato tem que ser esse grande motivador para que a gente continue trabalhando nos espaços de inovação. Bom ponto. Eu até sugeriria mais uma coisa, na verdade. Os diagnósticos, de alguma forma, eles poderiam ser compartilhados e ter algum momento em que os parceiros portugueses ou as equipes portuguesas pudessem, já nesse espaço de inovação, com o espaço de inovação em andamento, talvez numa primeira fase dos espaços de inovação, esses diagnósticos feitos nos municípios serem talvez uma primeira etapa de trabalho conjunto aí, que já pode animar o espaço, né? Perfeito, a ideia era bem essa mesmo, começar com o resgate do que a gente tem e a construção da fase A do diagnóstico ser essa parte mais técnica, sempre contando com a participação dos nossos colegas portugueses. Estamos bem alinhados, Sinara, está tudo andando em conformidade. Pessoal, acho que chegamos ao fim aqui da nossa reunião, né? A ideia era rapidinho mesmo, a gente vai compartilhar esses materiais e a gente volta a falar com vocês um por um. Lembrando que a gente tem aqueles grupinhos de WhatsApp que são super úteis para tirar dúvidas, qualquer coisa mais rápida, tá? A gente está à disposição. Então, foi um prazer revê-los. Espero revê-los de fato presencialmente na marcha e a gente vai se falando agora durante as próximas semanas. Muito obrigado pelo tempo de todo mundo. Um bom final de semana a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Parabéns, Liz. Obrigada. Tchau, tchau, Até a pessoal. marcha.